tarde, já ia falar noite. Quase que eu falo graça e paz, family! Não é o fim! Acho que eu não tenho o talento do pastor Mark. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o seu negócio enquanto o seu ministério. Essa não é uma pregação, essa é mais uma palestra que cumpre o propósito desse evento, que é uma palestra prática, com conhecimentos que vocês vão levar e vão aplicar amanhã, ou daqui 1 hora. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre preceitos bíblicos que guiam o seu negócio na prática e que a gestão que você precisa, os conceitos de gestão que você precisa, você consegue encontrar em um lugar. O mundo ele é cheio de lógicas, o mundo ele é cheio de matemática, de caminhos, de filosofia, mas a lógica nem sempre é a verdade. Como, por exemplo, cozinheiros demais estragam a sopa, mas 2 cabeças pensam melhor do que uma. São 2 verdades, mas completamente opostas. Então, a lógica do mundo, ela é enganosa. E a Bíblia, ela também tem lógica, mas a lógica da Bíblia não é enganosa. E hoje, eu quero dar visão para que vocês não sejam cegos, guiando outros cegos nas empresas de vocês. E para que vocês não caiam junto num buraco. Arthur! Clica aí, vamos ver. Eu tenho dedicado os últimos 15 anos, similarmente, numa proporção menor ao rei Salomão, numa proporção bem menor. Vocês não vão ouvir de mim que Salomão é neném. Numa proporção infinitamente menor, eu venho aplicando mais ou menos o que o rei Salomão aplicou. Eu tenho me dedicado a explorar tudo que é possível, teórico e prático, no mundo da gestão e do empreendedorismo. Nesses últimos 15 anos, eu já liderei projetos em mais de 15 países, dos quais eu já morei em 3, Portugal, Bélgica. Já fiz projetos com as mais diversas culturas, chineses, indianos, ingleses, americanos, belgas, franceses. Conheci todo tipo de gente. Já trabalhei com celebridades da gestão, como a Camila Farani, do Shark Tank, celebridades locais, como a Mariana Perdomo, unicórnios da tecnologia. Para quem não sabe o que são unicórnios, são empresas de tecnologia que eram startups e ficaram tão bem-sucedidas que alcançaram a avaliação de mercado de mais de $1 bilhão. Já trabalhei com vários e ainda trabalho, unicórnios da gestão e da tecnologia. Já atuei em mais de 20 setores de atividade. Com 23 anos, eu já era professor executivo da FGV. Então, os últimos 15 anos foram 100% dedicados, manhã, tarde e noite, a estudar, aplicar todo tipo de modelo de gestão que vocês imaginarem. E eis que eu tenho descoberto que tudo isso não resolve o problema. Tudo isso é mera vaidade. Porque no final das contas, todos os problemas que vocês acham que estão resolvendo, amanhã vão voltar a ser. Não importa quantas roupas vocês venderam, daqui 50 anos vai ser lixo, e ninguém vai se lembrar do nome de vocês, se o seu propósito for vender roupa. Não importa quantos bombons de morango você vendeu, você fez, e quanto as pessoas amaram naquele momento, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar disso. Então, se o seu coração está em vender um pouco mais, ganhar um pouco mais de dinheiro, você só vai resolver um problema e causar mais 10, e depois amanhã vai ter mais 10 problemas que você vai resolver e causar mais 20. Quando eu resolvia problemas locais, empresas locais, eu sou mineiro, mas praticamente vivia a vida em Goiânia, eu achava que se eu tivesse uma empresa maior, eu iria resolver problemas mais interessantes. E nas empresas maiores eu implementava tecnologias da mesma forma que eu implementava nas empresas menores,
e descobrir que não há fim para a quantidade de tecnologias e processos que você possa implementar numa empresa. Há 1000 anos atrás, ninguém sentia falta do smartphone. E daqui 1000 anos, os nossos smartphones, dos quais a gente depende tanto, ninguém vai sentir falta. Vai ser uma mera velharia. Então, por que eu estou falando isso para um conjunto de empreendedores? Já que eu não estou aqui para dizer para vocês, resolvam mais problemas, ganhem mais dinheiro, e é exatamente isso que eu vou dizer. Mas da forma e com a lógica de onde eu encontrei a verdade. E eu sinto que Deus tem me preparado, como prepara outras pessoas em outros propósitos, para que eu possa trazer essa mensagem com autoridade. Por que Jesus pode chegar aqui e dizer, sofram por mim e, se preciso, morram por mim? Porque Ele tem moral para dizer isso. Ele sofreu por nós e morreu por nós. Então, tudo que eu venho sofrendo, porque é um sofrimento, é um enfado da carne, e que só serve para a gente se exercitar. Busca por conhecimento, busca por resultado, busca por obras, é enfado da carne. Isso não tem fruto prático nenhum. Mas após sofrer tanto tempo, e continuo sofrendo, hoje eu tenho essa autoridade, essa moral para vir aqui dizer, eu fui lá, eu tentei, eu corri atrás, eu fui nos mais diversos países, nas mais diversas práticas, e tudo isso é vaidade. Então, qual que é o propósito do trabalho? E é interessante que as respostas que eu vou dar aqui para vocês são respostas que estão na Bíblia há 2000 anos. Mas hoje a gestão moderna fala como se fossem conceitos modernos. E ao reparar isso, eu comecei a pensar comigo, eu preciso mostrar para essas pessoas que já havia um livro dizendo tudo isso que vocês estão aqui aprendendo da gestão moderna há 2000 anos atrás. Até mais, né? Porque as escrituras do Antigo Testamento são ainda mais antigas. O rei Salomão não tinha a Bíblia para ler, então com certeza ele sofreu muito mais do que eu. E qual foi a conclusão do rei Salomão? De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Só que mesmo se você não for cristão, eu vou te mostrar que se você não acreditar em Deus, não tiver nem aí para Deus e seguir esses princípios, você ainda assim vai prosperar. Em alguns casos, até mais do que os cristãos. E vocês vão ver o motivo. Então, busquem primeiro ao reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Empreender com Deus é diferente de empreender sem Deus. Quando você não entregou sua vida a Deus, Deus não tem o compromisso com você porque você não pediu. Por isso que a gente fala do aceitar a Jesus, você tem que aceitar. Se você não aceitou, Deus não tem o comprometimento com você, você é livre. Então você faz o que você quiser. E para quem é livre e planta batatas, você vai colher batatas. É a lei da vida, é natural. Se você investir, você vai ter retorno. Se você trabalhar, estudar, você vai ganhar mais dinheiro, seu salário vai aumentar. É esse o seu objetivo? Se você não tem compromisso com Deus, vai dar certo. Agora, se você tem compromisso com Deus, algumas coisas vão ser diferentes. Porque onde você quer prosperar, uma vez que você disse, Deus, a você eu entrego os meus planos, já não são mais os seus planos. Quantas vezes você tinha planos, você cumpriu os planos e quando chegou lá descobriu que aquilo não era para você? Conquistei o grande plano que eu achava que queria, perdi minha família. Conquistei o cargo de liderança que eu sonhava. É um inferno, eu tenho que lidar com pessoas e liderar gente, e essas pessoas não me escutam. Os planos de Deus para você são melhores do que os seus planos para você. Então, se você entregou sua vida a Deus, você pode colher batatas, que ou você não vai plantar batatas, que você não vai colher nada, ou talvez até Deus te faça colher uvas. Porque Deus faz o impossível, mas se não está dentro do seu propósito, abre aspas, o pior sucesso é fazer sucesso onde Deus não te quer. Fecha aspas, pastor Mark Anderson.
pior fracasso é fazer sucesso onde Deus não te quer, onde Deus não te colocou. E você vai sofrer muito se for assim. Então, essa é a primeira coisa que muda para quem é cristão. Então, se você não entende ainda o seu propósito enquanto empresário, é melhor começar a pensar e orar sobre isso. Porque se você estiver no lugar errado, você vai só dar murro em ponta de faca e nunca vai alcançar um resultado. Segundo, você não enriquece enquanto seu dinheiro estiver no coração. E é engraçado isso, porque uma pessoa que não crê em Deus, ela investe, tem retorno, ganha um monte de dinheiro, talvez se torne arrogante. Mas a única coisa que a Bíblia compara a Deus é o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. E é interessante isso, né? Porque a Bíblia é cheia desses desafios. Se você quer muito dinheiro, então você não vai ganhar dinheiro. Não quero dinheiro, não me importo com dinheiro, claro, é um conforto e tudo, mas não me importa, eu abro mão, eu sou generoso, eu não sou apegado, provavelmente você vai ganhar dinheiro. Mas por que eu iria então ganhar dinheiro se eu não quero dinheiro? É interessante, né? São desafios da Bíblia. Mas o que é melhor? O Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta ou nada me faltará? Não sentir falta é muito melhor do que sentir falta mesmo tendo, porque é infinita a quantidade de dinheiro que você pode ganhar e ainda você vai querer mais. Então você pode sim ganhar dinheiro, mas se o dinheiro for a primeira coisa, você está fadado ao fracasso. Terceiro ponto, pela sua própria força, você provavelmente vai perecer. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. Se você acha que pela sua própria força você vai conseguir, você está muito enganado. Eu faço marketing, eu faço vídeos, eu faço networking, e de repente, orando para Deus, surge uma coisa completamente fora de tudo que eu tentei fazer, e eu conquisto um projeto na Europa para ganhar 4 vezes mais do que qualquer outro projeto que eu tenho. De onde veio esse projeto? Não foi do meu networking, não foi ninguém que me seguia no Instagram, não foi ninguém que foi recomendado, simplesmente apareceu. Os projetos que aparecem para mim, aparecem assim, do nada. Talvez alguns de vocês podem até me procurar e falar, vamos fazer um projeto, e isso nunca vira nada. Sabe o que vira? Do nada, alguém entra em contato e me chama para fazer alguma coisa. Porque eu entreguei a vida totalmente a Deus. E eu fiz esse currículo simples para que vocês entendam o meu ponto de vista, que todo o resto é completamente vaidade, porque no final das contas é Deus quem traz todos os projetos que eu preciso. O orgulho e a arrogância precedem a destruição. Quem já foi orgulhoso e já foi destruído sabe do que eu estou dizendo. Isso não é religiosidade, não é uma palestra espiritualizada, não é uma pregação, é prática. Se você for orgulhoso, e o que eu mais lido é com empresários orgulhosos. Ah, não, mas eu ganhei milhões fazendo o que eu faço hoje, cheguei até aqui ganhando milhões, agora você está querendo me ensinar? Então, ou seja, eu estudei, 15 anos, me lasquei, mudei de país com a mão na frente e outra atrás, vivi todas as culturas, todos os setores, e agora, não, mas eu ganhei milhões fazendo o que eu faço. Muitas vezes explorando os funcionários, muitas vezes sofrendo muito, muito mesmo. Então, veja que mesmo com todo o meu esforço, eu ainda agora enfrento um outro problema, que é a arrogância. Vocês já fizeram o exercício de, e se eu voltasse 2000 anos atrás? Nossa, eu ia ser muito fera, né? Que agora eu conheço marketing digital. Vamos supor até que fosse uma coisa útil, né? Ah, você é um engenheiro mecânico, domina muito, e 2000 anos atrás você ainda ia poder ser útil, né? Mesmo sem marketing digital. Muito provavelmente você não ia nem chegar no rei. Se você chegasse no rei para poder dizer eu sou útil, provavelmente ele não ia entender nada que você está falando, ia dizer que você é doido e ia te botar numa cadeia. Então, todo o esforço que a gente tenta para adquirir um conhecimento de cá, conhecimento de lá, se não tiver o propósito, a orientação de Deus, é mero enfado da carne. Só que onde Deus aponta, Ele paga a conta. E se você orou para Deus e colocou o seu propósito nas mãos de Deus, Ele vai te ensinar a chegar lá. E Ele vai facilitar o caminho para você até lá. Porque se você for parar para pensar, as probabilidades de dar errado são muito maiores do que das de darem certo.
E vocês viram aqui empreendedor atrás de empreendedor falando, eu consegui e eu atribuo a Deus. Então eu estou falando alguma coisa aqui diferente de todas essas pessoas bem-sucedidas que vocês viram? Todos atribuem os seus sucessos a Deus. Networking. A Bíblia fala que o menor, né, Jesus disse isso aos discípulos antes, né, depois da Santa Ceia, o menor entre vocês será o maior. Quer fazer networking? Não adianta chegar aqui, ô meu amigo, toma meu telefone. Isso não serve para nada. Sabe como eu fui fazer o planejamento estratégico do Grupo Farani, da Camila Farani, Shark Tank? Eu cheguei para ela no evento e eu disse, Camila, eu quero te servir. Como que eu posso te servir? E para que você saiba que eu não sou irrelevante, eu já fiz algumas coisas grandes, como isso, isso e isso. Como que eu posso te servir? Uma semana depois, eu estava no Rio de Janeiro fazendo planejamento estratégico do Grupo Farani. Como eu posso te servir? E eu fiz isso do meu próprio bolso, de graça. E a partir de então, nós começamos um relacionamento. E eu implementei processos e tudo para ela. Networking é você servir, e isso já está na palavra. Sirva, procure as pessoas e entenda, como é que eu posso te ajudar hoje? Sem olhar nada em troca. Às vezes uma pessoa não é um grande empresário, não é só com grandes empresários. Quantas vezes eu já fui ajudar uma pessoa menor do que eu, profissionalmente, e acabei com um cliente. E quantas vezes isso nunca aconteceu, mas aquela vida foi impactada. Esse é o propósito, porque não adianta quantas empresas, quantas Camilas, quantos unicórnios eu atenda, ninguém lembra de mim. Quem lembra de mim são as pessoas que eu ajudei. As pessoas para quem eu dei um conselho. Você diz, mas então eu tenho que ser um mendigo, né? Como os discípulos? Não, eu tenho sucesso financeiro também. Graças a Deus, isso é uma coisa que eu não preciso me preocupar. Segundo, competências do líder. Questão técnica agora. Existem 5 competências para você ser um gestor. A primeira é a liderança. O que é o líder? Visão. Vamos chegar lá. Já viu aquele cara assim? Não. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, é lá que a gente tem que chegar. E bora. Só que isso não significa que o líder é organizado. Talvez vocês conheçam pessoas assim. Bora lá, tem uma visão, o cara vai. E normalmente o empreendedor é assim, ele é um líder. Mas agora tem que ser organizado para chegar lá. E aí a gente tem o gerente. Gerenciar recurso, gerenciar o tempo, gerenciar a agenda, gerenciar as pessoas, gerenciar o dinheiro. Você tem que gerenciar os recursos. E se você não é bom nisso, delega. Isso também é gerenciar. Minha esposa é excelente líder. E linda também. Ela vai, ela define um caminho, traça uma reta e ela, não, eu vou naquele lugar. Só que ela não é boa gerente. Aí eu venho e começo, agenda, não sei o que e tal. E aqui não vai ter nesse horário, nós vamos contratar esse recurso, as finanças, eu sou um bom gerente. E ela, não, bora aqui e tal. Então, se você não consegue, delega. Coach. O coaching, né, as métodos de coaching, muitos de vocês devem ser, o que eu acho mais interessante? Essas são as perguntas-chave. É o desafio. Como é que você acha que deveria ser feito isso? Como é que você faria? Por que você não tenta dessa forma? Você desafia a pessoa e a pessoa cresce. Mentor. Agora eu estou trazendo a minha experiência. O coach ele não precisa ter tanta experiência. Ele pode fazer perguntas-chave. Assim como um psicólogo, ele não entende nada da sua vida. Mas ele fala assim, mas por que você acha isso da sua mãe? Aí já percebeu que você que fala o tempo inteiro? Ela só faz uma pergunta, você chora meia hora. Aí você faz outra pergunta, você chora mais meia hora. É assim que funciona a terapia. Então, o mentor é diferente. Ele tem um conhecimento que ele passa para você. E o professor, porque ele tem que facilitar para vocês. Como eu estou tentando facilitar um conceito. Agora, quem que facilitava conceitos, tinha uma visão, gerenciava os recursos, recrutava com sabedoria, fazia perguntas-chave e passava a experiência? Jesus Cristo. Se você simplesmente estudar como Jesus fazia e fazer igual, você vai ter sucesso. Só que vai ter uns desafios também, porque Jesus falava, se você olhar para a mulher e ela entrar no seu coração, arranca o seu olho. Mas uma coisa eu te garanto, tudo que eu achava estranho na Bíblia, eu falava, não, a Bíblia está toda certa, mas isso aqui não tem nada a ver, é para a época. Eu decidi fazer e deu certo. Por exemplo, o dízimo, né? O dízimo, está lá no Antigo Testamento, não sei o quê. Eu falei, mas é Antigo Testamento, né? Isso é para a época. Aí fui ler direitinho, eu vi que Jesus pedia para você abandonar tudo e seguir Ele.
10%, eu acho que eu vou ficar com 10%. E aí eu comecei a dizimar, e impressionante. Quando eu estava no meu pior momento, eu tinha meu último dinheiro, eu dei o dízimo em cima daquele dinheiro, na outra semana eu fechei 2 contratos que duplicaram o valor que eu ganhava antes. Mas não é uma troca, pessoal. É eu dizendo, Deus, eu confio em você, eu sei que você vai prover na minha vida, o meu coração não está no dinheiro, eu posso ganhar dinheiro agora, que o meu coração não está no dinheiro, que hoje eu vou ganhar, e se amanhã eu perder, está tudo bem, estou contigo do mesmo jeito. É isso que a gente diz. Então, tudo que eu fiz, seguindo a palavra, deu certo, por mais estranho que parecesse. Jesus, estratégia de recrutamento. Lázaro era amigão de Jesus, mas não era discípulo. Não vai contratar seu amigão para você ver. Estratégia de recrutamento. Aqui na Family a gente tem um jargão, né? Fala Deus. Não é para olhar para o lado aí, não. Ninguém vê com a família aí, não, né? Tá bom. Hierarquia. Na Bélgica, as empresas estavam numa onda ágil lá, um dia eu posso explicar o que é isso, talvez alguns saibam, e eles queriam verticalizar a empresa. Ou seja, todo mundo vai ter autoridade aqui. Não, se eu tenho um monte de cabeças pensantes, cérebros inteligentes, por que eu vou comandar e dizer o que elas têm que pensar e fazer? Não, estrutura flat. Aí tem um gestor para 700 pessoas, cada um faz o que achar que deve ali, porque eles são inteligentes. Resultado, todo mundo perdido. Ninguém sabia o que fazer, ambiguidade. Você queria dizer sim para alguma coisa, não encontrava ninguém, mas você queria dizer não, tinha 70 pessoas que poderiam dizer não. É só isso que gerou. O que está escrito há 2000 anos atrás, até mais, né, nesse caso aqui, porque é a época de Moisés. Hierarquia. Não que a hierarquia precise ser na base do chicote. Aí é diferente. E eu, como um cara que estudei mais variadas práticas de planejamento estratégico, hierarquia, gestão organizacional, processos, percebi que isso é verdade. Comunicação. Deus criou o mundo através da palavra. Você tem que orar para poder pedir o que você quer. Palavra tem poder, não é assim? Tudo que você fala gera uma energia. Ah, não acredito em Deus. Ah, tem um negócio. Não, o que você fala causa uma energia que tem uma lei do retorno. Palavra tem poder. E quanto mais alto você está na hierarquia, mais o que você fala destrói ou constrói a sua cultura. É impressionante. Eu sou executivo de algumas empresas também, além de consultor. Eu chego na empresa, se eu falar com a equipe e não falar com a outra, eu gero um problema. Cara, quem sou eu? Se eu falar com você, não falou com a gente. Gente, mas é impressionante, as pessoas valorizam isso. Eu brinco assim que o executivo, o valor do executivo não é a correria. Eu brinco não, isso é verdade, não é a correria. Se você chegar lá uma vez por mês e falar as palavras certas, aquelas pessoas vão um mês motivadas e vão, sabe, fazem, acontece. Se você disser uma palavra errada, nossa, esse processo está uma bosta. A pessoa ficou 3 dias pensando no processo, você fala que está uma bosta. Nunca mais ela vai fazer nada. E ela poderia acertar na próxima. Então, o que você fala constrói ou destrói a cultura da sua empresa. Então, quer falar de cultura? Palavra, usa as palavras certas. Na Bíblia não tem uma palavra vulgar. Cultura. Olha que engraçado. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ela abomina. Sua alma abomina. Olha os altivos, né? O arrogante, a gente já falou sobre isso, língua mentirosa, mãos que derramam sangue do inocente, homicídio, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina mais a contenda do que o homicídio. E vocês que talvez, né, conheçam um pouco o ambiente corporativo das mais variadas frentes, devem saber o que eu estou falando. Contenda, fofoca, um falando mal do outro, isso destrói um ambiente empresarial. Destrói igrejas. Então, se você quer destruir sua organização, contenda, fofoca, conversa de corredor. Se você estimula isso ouvindo a fofoca na sua empresa, alguém vem aqui, Breno, eu vi que um cara ali está... Se eu aceitar isso uma vez, a fofoca se instaura e eu dou um tiro no meu próprio pé. Como líder, eu não posso aceitar a fofoca, nem que me beneficie, porque eu preciso saber que alguém está fazendo alguma coisa errada. Então, eu tenho que achar estratégias para isso. Tudo isso foi para dizer para vocês que
Lá em Apocalipse, a gente tem uma passagem que diz: seja quente ou seja frio, mas não seja morno, senão eu te vomito. Aquele que é frio não depende de Deus, Deus não tem compromisso com ele vai plantar banana e vai colher banana. Ele vai estudar, ele vai aprender, ele vai ganhar dinheiro. Mas se você entregou sua vida a Deus, a partir de agora, a forma como você gerencia o seu negócio é diferente. Então, não basta ser quente, não basta ser morno, você precisa ser quente. Você precisa saber que entregou sua vida a Deus, entregou sua vida a Deus. Ou você então desiste, não vou servir a Deus, não, muito difícil. E aí você vai prosperar, do jeito que você achar que deve, prosperar, né? A gente sabe como é que é se prosperar. Ou você entrega e fala: cara, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Você quer que eu abra uma nova unidade aqui da minha franquia? Ou você quer que eu largo tudo e vou fazer pão, vou dirigir um ônibus? Eu te garanto, se você for dirigir um ônibus para o propósito de Deus, você vai ser mais feliz do que sendo um multimilionário, seja lá em qualquer coisa que você ache e que esteja fora da vontade de Deus. Amém? É isso. Muito obrigado, pessoal.